Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, esse episódio está saindo no dia 30 de maio de 2024 e esse é o episódio de número 8 do podcast Conversa com o Meu Pastor, comigo, Hirata Abe, aqui direto de Roca Salles, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Essa é uma conversa pela lente da fé cristã sobre assuntos do cotidiano da sociedade com meu pastor, Dr. Anderson Clayton Pires, que está em Goiânia. Pastor Anderson morou no Rio Grande do Sul por uma década e, como sociólogo, conhece bem o gaúcho de ver, viver e analisá-lo. Por isso, ele lamenta e sente tudo o que se passa agora no estado por conta da enchente de maio de 2024. Usamos esse episódio ainda para falarmos sobre essa tragédia. Ele analisa tudo e traz uma mensagem para todos. Essa conversa está esclarecedora ao mesmo tempo que alentadora. Lembrando sempre que esse podcast é para quem tem ouvidos para ouvir o que tem sido proposto. Se estiver sendo tocado em seu sistema de criança e quiser conversar sobre isso, escreva-nos no e-mail conversacomeupastor@gmail.com. Vou repetir, conversa.comeupastor, tudo junto, @gmail.com. Sim, nós gostamos de e-mails. Que comece ou continue a cura. Sim, eu também comprei um porque eu perdi o meu esses dias o óculos que eu fiz aí em Goiânia aquele dia, eu perdi aqui, eu tava fazendo mudança e caiu no chão, eu tive que fazer outro, pastor. E aí até esperar outros fazer, porque demora 7, 10 dias, sei lá. Eu tive que comprar isso aqui, ó. Pois é, mas ela é bonito. Bonito. Mas. E aquela pesquisa que saiu aí, dos gaúchos, não sei exatamente que jornal que é, mas é uma pesquisa que fala sobre desejo, né? Eu acho que é 89% dos gaúchos querem impeachment do Lula. Você viu falar sobre essa pesquisa? Do Lula ou do Leite? Do Lula. Porque eles estão responsabilizando o Lula. Ele tinha ciência do problema das comportas. É responsabilidade do governo federal também, não é só do estadual, porque o país é federativo, não tem dessa de eu não tenho responsabilidade, não tem dessa, não tem. Quer dizer, aconteceu isso, é responsabilidade dos dois, do Estado e do governo federal. E aí os caras estão partindo com sola para cima do Lula, né? Não, eu não tava sabendo, eu não vi essa pesquisa. Mas 89% é bastante. Cara, o FBI foi flagrado lá. Eles, a parte jurídica do Congresso Nacional intimou o diretor-geral do FBI para dar explicação desse serviço paralelo ilegal que eles prestaram à Polícia Federal aqui do Brasil. Sim, isso eu vi. Cometeram vários crimes. O Alexandre está por trás, obviamente. Sim. Então o Alexandre aquele cara vai para prisão. Se não for aqui, ele vai ser preso lá.
Não sei se o pastor viu, mas semana passada eles tinham congresso para participar. Várias pessoas tinham congresso para participar nos Estados Unidos. STF, deputados, todos desmarcaram. Por quê? Se chegar lá, tá preso. Mesmo. É nesse pé que tá. E está para a qualquer momento pode-se pedir pode-se negar o visto do Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, vai ser uma desmoralização total. Aí as pessoas vão entender o que está de fato acontecendo. O que de fato acontecendo é todas as provas sobre eleição, sobre narcotráfico, relação Brasil e narcotráfico, relação PT, narcotráfico, de todos esses anos, está sendo investigado no Congresso americano. Já está tudo na OEA, já está tudo naquele outro Tribunal Internacional de Haia, está tudo lá. É uma questão de tempo. Eu não sei como é que eles vão operar isso, mas, coincidentemente, chegou-se no Rio de Janeiro um porta-avião que o brasileiro nunca tinha visto o tamanho daquilo. Parece uma cidade, pastor, o tamanho daquele negócio. E dentro daquele negócio está cheio de aparato militar. Cheio. Eles começam a distribuir esse aparato militar de madrugada. Ninguém sabe para onde está indo. O pastor não viu as imagens do porta-aviões que chegou no Rio de Janeiro, ali na Baía de Guanabara mesmo? Pela madrugada. Enorme, enorme. Assim, parece que a Baía de Guanabara é um brinquedo perto do negócio, assim. É gigantesco. Por que chegou? Vou te dizer uma coisa, bom. Eles não vão vigiar, não vão fazer nada não, eles vão deixar passar tudo. A polícia não vai pôr a mão nesses caras. Mas se te falar. Vão deixar eles perderem. Esse aí tá atrelado ao crime e o PT também tá junto. Sim. Entendeu? Sim. Eles é triste, mas entregando o nosso país. Sim. Puta merda. Sim. Não, e outra, descobriram que o Paulo, o Leite aqui não decide nada. Qualquer ação, qualquer lugar que ele vai fazer, alguma visita, ou qualquer coisa que ele for falar, qualquer entrevista que ele for falar na TV, tem que passar pela aprovação do Paulo Pimenta agora. Ou seja, ele virou uma princesa, como é que é? Uma rainha Elizabeth, não tem poder nenhum. Porque agora tudo tá nas mãos dos caras, tudo. E ninguém sabe para onde está indo como é que fala? As doações, ninguém sabe para onde está indo. Porque não chega na ponta. Que tá chegando pastor, só tá chegando na ponta doações que estão vindo diretamente para as igrejas e algumas organizações das pessoas aqui de direita. As igrejas estão recebendo, tem igreja aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, não tem mais culto, faz alguns dias, algumas semanas. Virou abrigo para as pessoas. Eles simplesmente abriram mão da programação e a igreja agora é só abrigar pessoas. Ninguém sabe de onde está chegando, ninguém sabe para onde está indo o dinheiro. Graças a Deus que as pessoas entenderam que se mandar direto para a mão do Estado, seja prefeitura, seja Estado, eles desviam. Então, eles estão se organizando estrategicamente e já tem alguns pontos, igrejas, delegacias estão recebendo, porque senão não chegaria, pastor, é impressionante. Olha, o PT pegou esse Estado para assaltar no meio de uma crise. É exatamente essa manchete. E aí, Vila, como é que tá as pessoas, como é que tá o espírito do gaúcho diante de tudo isso aí? Isolado, com esperança de reconstruir, como é que tá? Teve um cara que chegou aqui e falou uma frase que eu acho que foi bem, resumiu bastante o que está acontecendo aqui. Ele falou assim, eu perguntei para ele, e aí, você vai continuar aqui? Porque você é de Porto Alegre. Por que você não vai para Porto Alegre? Ele falou, cara, a gente não... Tá todo mundo sem saber o que fazer, a gente tá no automático. A gente só tá limpando a casa porque precisa limpar. A gente tá limpando a nossa empresa porque a gente precisa limpar. Mas a gente tá dando automático, a gente não sabe o que faz. Porque não há um horizonte, o governo não dá horizonte, o clima não dá horizonte, o cenário
do rio, no Não Horizonte. O lugar que antes tinha a profundidade de 30 metros, hoje tem 15. Então, quer dizer, qualquer chuva, é aquilo que o pastor falou. O gaúcho já tá com medo. Então, os caras não sabem o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Simplesmente, eles limpam, reabrem e esperam acontecer alguma coisa. É isso que tá acontecendo. Algumas pessoas foram embora. Muita gente tá falando que vai embora daqui. É aquilo que o professor falou. Vai pra onde? Pra um lugar seco? Então, vai ter que procurar um lugar onde nunca pensaram ir. Goiás, sei lá. Vai mudando o estado, vai esvaziando o estado, não? Sim. O estado talvez vai virar um daqueles estados lá do norte, né? O Acre, na vida, Rondônia. Vai virar um estado daquele lá, Roraima. Ninguém dá lá, ninguém quer morar no troço daquilo, né? É pouco povoado porque não oferece nada no estado. Não. Olha, aliás, se oferece tão pouco que ninguém ia morar, né? O Rio Grande do Sul, eu acho que se tornou agora um estado mal querido, mal quisto pelo gaúcho, deixou de oferecer segurança, né? Esse aqui é o problema, né? A gente não caminha com segurança. Se você me perguntasse o que a fé produz em termos de psicologia, de reação psicológica, né? A fé produz exatamente o que está faltando no gaúcho agora. Produz confiança, segurança. E o gaúcho está sem a segurança, sem a confiança, então ele na verdade está sem fé. O gaúcho foi mortalmente atingido por um desastre que foi tão poderoso, esse desastre, que ele rompeu tudo, desenraizou a fé das pessoas do coração. Foi tudo pro pau. Então, é difícil falar sobre Deus, é difícil falar sobre fé para um povo que perdeu a fé. Sim, aí Eles não querem admitir, mas diante de uma catástrofe dessa envergadura, praticamente arrastou um estado inteiro, né? Acabou com o estado, acabou com o comércio. Né? Quando os dias já as pessoas estão sem saber o que fazer, qual é a perspectiva, não tem, e qual é o medo de voltar a chover e voltar o problema de novo. Então, como é que você vive numa situação dessa? Você não vive. Então, quer dizer, você tem medo até da madrugada, porque na madrugada pode acontecer alguma coisa, pegar a pessoa desprevenida. Então, família toda, né? tem um caso que tá correndo aqui na cidade, alguém bem conhecido aqui, não sei se tentou ou se disse que iria se jogar nas águas no dia da enchente, porque o cara ficou transtornado. Da enchente passada, pelo menos umas 2 pessoas se suicidaram. É mesmo, né? Porque perderam tudo. Que eu fiquei sabendo aqui nesse... Para você ver, né, cara? Aquela carta foi escrita aos hebreus da diáspora, aos hebreus, provavelmente foi uma comunidade, foi escrita uma comunidade que estava em Jerusalém, no Novo Testamento, né? Aí no capítulo 11 fala sobre a fé, a certeza de coisas. O contexto era o seguinte: havia aquela comunidade provavelmente está situada depois do ano 70. É uma comunidade que passou pela experiência da destruição do templo e da diáspora. É uma comunidade que viu seus bens sendo saqueados. Então é uma comunidade que foi saqueada e como eles valorizavam sempre, né, a espiritualidade de um judeu, espiritualidade não, a concepção de vida religiosa, vida espiritual para o judeu, vida marcada pela prosperidade, né? Pela prosperidade. A expressão shalom é prosperidade em todos os sentidos, mas sobretudo prosperidade no sentido material. Quando os hebreus entraram na terra de Canaã,
A única coisa que eles queriam era prosperar materialmente. Eles queriam se tornar uma grande nação próspera. Uma grande nação significa próspera, riqueza, prosperidade. Então, para uma sociedade que tem isso como valor de base, quando vem uma guerra e que tira do judeu a posse da terra, a posse dos bens, isso representa o esvaziamento completo da fé, viu, Hira? Não tem jeito. Esvaziamento da fé. E aí é o seguinte, aí existe duas forças se opondo. A força da fé e a força da evidência. Só que numa circunstância dessa, a força da evidência ela é mais eficaz, ela opera com muito mais eficácia do que a força da fé. Você entende? Porque as pessoas levaram tempo para construir o patrimônio. De repente eles veem o patrimônio sendo saqueado, destruído assim, de uma noite para outra. Isso causa um trauma, causa um sensação de desamparo, né? Desamparo muito grande. E eu acho que nesse momento o discurso sobre a fé tem que ser feito de forma muito comedida, porque em alguns casos vai gerar muita raiva de quem escutar. Sim. Porque teve gente que perdeu, não foi só a casa para as águas, o comércio para as águas, e perdeu filhos, esposa. Eu vi um senhor falando que ele perdeu 2 filhos e quando o helicóptero estava chegando para salvar a esposa, ela estava sendo levantada na corda. Aí ela caiu na água. Foi, eu vi ele falando. E caiu. Morreu também. Ele perdeu tudo. Depois os caras perguntaram para ele, cinicamente, eu acho que isso é uma pergunta cínica. O que o senhor vai fazer da vida agora? É ser imbecil um jornalista desse. Mas O cara está a um pé do abismo. Mas um parêntese aqui. A cobertura jornalística, ela tá, assim, a imprensa, ela passou muito tempo com a queda de credibilidade. Então, quando aparece um caso desse, ela usa para limpar a imagem. O que ela faz? Ela se sentimentaliza o tempo inteiro a cobertura para trazer as pessoas para ela, para dizer, ó, nós somos aquela antiga imprensa que vocês demonizaram nos últimos 5, 6 anos. Mas eles estão sentimentalizando o tempo inteiro. É horrível ver os jornais, é horrível. Por causa disso aí. O problema é que o que a gente chama de fé antropológica, na verdade, é uma fé de projeção, eu diria. Uma fé de projeção relativamente curta do presente em relação ao futuro, né? Ela não pode ficar muito porque é uma fé meio que neurótica, né? Uma fé que olha tem 2 olhos, olha para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Olha com esperança para o futuro e olha com desespero para o presente, né? O resultado dessas duas formas de olhar para o futuro e para o presente simultaneamente, estrabicamente, né? Então gera um medo. Não existe uma força mais destruidora que a força de um fato. A linguagem do fato, ela convence mais do que a linguagem da fé. Sim, sim. Ela provoca um rebuliço maior no interior das pessoas, na mente, na cabeça das pessoas. É porque você tem uma dificuldade quando você projeta a fé para o futuro e ela se torna a esperança da fé. Você não consegue ver com definição concreta o que
que você está esperando o futuro. Agora, no presente, no caso de catástrofe como essa que aconteceu aí, você olha para o presente, você tem um mar de destruição na sua frente, você está olhando. Você está olhando. Sim. Você não precisa fazer curso mental para ver. Você está olhando, você está olhando. Que negócio está acontecendo. Você está olhando, assim. Você não precisa abstrair e imaginar um mal. A pergunta é essa. A sensação é a mesma que Jonas na barriga do peixe grande. Qual que é a esperança do cara que está na barriga de um peixe grande no mar? Não tem esperança. Ele estava esperando apagar. Ele estava esperando só isso, o apagar das luzes, definitivamente. Para quem está na barriga de um peixe, não há esperança, não tem. Pronto, acabou, ninguém está sabendo que eu estou aqui. Como é que vai me tirar daqui? Como é que vão me socorrer? Então, o desamparo. Deus me desamparou, Deus me abandonou. Acabou. Esse sentimento de desamparo é a base do ateísmo. É a base do ateísmo. Então, quando se fala de ateísmo, a base da fé negativa do ateísmo é um sentimento de desamparo. Sim. Mas o que mais precisa, e a gente fala assim, Deus socorre minha filha que está sendo levada pelas águas. Sabe o que acontece? Nada. Você vê ela afogando, assim, na sua frente, e nada acontece. O cenário não muda. Sabe? E aí você vai falar assim, mas Deus, por que o Senhor fez isso com a gente? Sim. Nós confiamos no Senhor. É o que aconteceu lá no início da formação da fé do povo hebreu. Eles viram muitos milagres, muitos milagres, não, muitos sinais e prodígios no céu e na terra, mas ao mesmo tempo eles viram por várias vezes acontecendo destruição, né? Eles sendo expulsos da sua própria terra, né? Perdendo seus bens, perdendo tudo, perdendo sua liberdade religiosa. Então, isso repetiu pelo menos por 7 vezes no Antigo Testamento. Sim. Foram cativos. Sim, e aí essa experiência foi suficiente para eles criarem uma outra compreensão de ação de Deus. Então, quando eles tiveram que mudar, em vez da gente projetar nossa fé com otimismo para a história, vamos desenvolver uma teodiceia. É melhor a gente se poupar mais com a teodiceia do que com a teologia da história. Na teologia da história, a evidência, os fatos estão dizendo o seguinte, olha, Deus às vezes não age e a gente não vai saber por que ele não agiu. E pronto, ponto final. Ele não age. Foi por isso O que o Paulo, a leitura que o Paulo faz lá no capítulo 8, 8 e 9 lá de Romanos. Simplesmente um povo eleito por Deus foi abandonado por Deus. Deus abandonou um povo eleito. Abandonou no sentido de que deixou o povo seguir a sua própria sorte. Foi por isso que talvez o povo de Israel projetou um libertador político para Israel? Eles cansaram de viver, mas aí eles desenvolveram essa crença do libertador, do Messias como libertador, mas essa libertação aconteceria no final da história. Tá, No entendi. da história. Entendi. Então, quando o Messias aparecesse, já seria o desfecho do processo histórico. Né? Então, eles estão esperando o desfecho do processo histórico. Eles não acreditam que o Messias vai aparecer e a vida vai continuar aqui na Terra. Vai ter um desfecho, alguma coisa de novo vai acontecer. É o desfecho da história, o desfecho escatológico da história e a inauguração de um novo momento, de uma nova era, né? Mas é uma nova era que começa com o fim da antiga, né? Então haverá o fim da antiga história, o juízo final, essas coisas. Todos os inimigos de Israel vão ser julgados e condenados. Então a terra vai ser limpada, né? De toda a sua sujeira. E a sujeira são os inimigos de Israel. Então eles esperam dessa forma. Só que o Paulo
faz uma diferença. O Paulo fala assim, né? Deus, ele dirige a história. Ele assiste o sofrimento dos seus, mas ele não coloca o dedo para mudar a orientação da rota, dos processos e dos fatos. Eles estão rolando, eles estão acontecendo. E a gente fica com a expectativa de Deus intervir. E a providência passa a não ser vista como interferência, como intervenção, mas como condução de processos contraditórios, de polos contraditórios que aparecem em movimentos dialéticos da providência na história. Então é assim que parece. Então Deus não remove o sofrimento, não remove a morte, a tragédia, a dor. Ele não tira isso do cenário. Ele simplesmente deixa tudo isso acontecer e utiliza isso como ferramenta pedagógica para depurar a nossa fé e a nossa confiança, né? Mas isso leva tempo. Isso não é da noite para o dia. Recuperar a confiança em Deus depois de uma tragédia é uma coisa difícil. Sim, Demanda tempo. e a providência sabe que com isso ela adoeceu milhares na fé. Com isso ela adoeceu a fé das pessoas. Talvez não tenha adoecido. Talvez esse povo nem fé tinha, ou poucos deles tinham fé. E para esses que não têm fé, quando uma tragédia dessa acontece, eles entendem que aquilo é um juízo da parte de Deus pelo fato de eles terem perdido a própria fé. Então, para esses, pode acontecer exatamente um movimento paradoxal. Eles podem ter a fé restaurada justamente porque a fé já não estava mais presente. Ah, entendi. Foi aquele É. o despertar do Então, é um catástrofe que acontece com um modo operante de Deus e é um modo único, sui generis, não tem outro. Como não havia outro para Jesus, a cruz era a única opção, não tinha outro. Era a cruz, era a crucificação seguida de morte, não tinha outra. Tem uma outra alternativa? Não. Então, para o gaúcho, eu estou entendendo, né, que é difícil falar isso, Renato. É uma coisa difícil porque olha quantas crianças foram vítimas disso aí, quantas famílias. Eu não estou falando de perda material, de perdas humanas que afetaram diretamente o sentimento dos pais. Eu perdi filha, eu sei o que significa isso. Então, veja bem, mas eu não perdi por uma tragédia. Eu não vi a mão da minha filha que estava sendo desgarrada da minha ser levada pela enxurrada. Sim. Ela gritando, falou, papai, daí eu não poder fazer nada. Eu não vi isso. Quem viu isso, acabou. Está quebrado. Está quebrado. Era uma cana que já estava quebrada e foi esmagada na situação. Então, deixa eu te falar, a recuperação da fé, se existe para esses, vai demandar tempo. Eles vão ter que ser submetidos a experiências muito mais fortes em termos de significado do que essa, para que a experiência de antes crie uma crença com o poder de destruir a crença que foi criada com essa experiência de agora. Então, briga de titãs, Sim. Briga de titãs, é uma coisa complicada. Quer dizer, eu acho que a maior parte das pessoas aí no Rio Grande do Sul entenderam que eles foram castigados por Deus, massacrados. Isso que eu ia dizer. Isso é quase unanimidade. Assim, todos estão dizendo exatamente isso. Por que Deus? Como assim? Uma pessoa fez uma reflexão, um senhor, um colono, ele falou, parece que Deus está falando alguma coisa pra gente em relação ao nosso modo de vida. Olha só, pastor. Olha só. Fiquei impressionado com ele. Talvez ele tenha a noção de alguma coisa está ficando clara para ele agora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez ele não tenha perdido o suficiente
Porque Não. quem perde, Não perdeu. perde muito, não tem essa clareza que ele está tendo. É difícil. A raiva emocional, ela obstaculiza qualquer tipo de luz que possa nascer, né, na mente, para refrigerar um pouco a dor da perda, sabe? Então, quem está sob o efeito da perda, de uma perda muito significativa, que vai para além da perda material, Ira, é uma raiva de Deus, é uma raiva do movimento de Sim. Deus, é a raiva da palavra de Deus, é a raiva da presença, supostamente a presença de Deus. Se bem, se Deus estava presente, então ele deixou tudo acontecer, ele cruzou os braços. É, eu não sei se você já viu na internet algumas intervenções estranhas que acontecem lá no país, lá de Israel. Sei, já vi. Naquela da areia. Algumas intervenções, sim, as areias, assim, intervenções claras da parte de Deus. Será que aquilo não daria para ter acontecido aqui agora? Sim, é verdade. Então, por que Deus não fez alguma coisa por nós? Então, por que ele não fez uma seleção? Castigou só quem precisava ser castigado. Como na época dos egípcios lá, dos judeus, dos hebreus do Egito. Houve uma separação. Olha, o que foi destruído foi só dos egípcios. O que era dos judeus, na época dos hebreus, foi poupado. Não só os bens, mas os próprios judeus. Sim. A vida deles foi Sim. poupada. Então, veja bem, o poder para fazer isso Deus tem. Mas por que justos e injustos partilham o mesmo destino? Por que pecadores e inocentes são massacrados de uma mesma forma? Essa é uma pergunta que a teologia da história não tem uma resposta. Essa porque isso se trata de uma tragédia. Tragédia é mais do que um acidente. É um acidente em dimensões, em escala macrocósmica. É um acidente de impacto de uma bomba nuclear. É mais do que um acidente normal. Sim. Um acidente que me faz ver a vida, me faz ver Deus com medo, não com temor. E para E com raiva. qualificar isso ainda mais, agora mesmo tá chovendo em Porto Alegre, tá chovendo ali nas cabeceiras do Iguaíba, na Lagoa dos Patos, e aquilo que tava abaixando começou a subir de novo, rapidamente. Olha só. Mas, quer dizer, eu só vi gente com raiva hoje na internet. Pois é, e esse é um problema, deixa eu só pegar. Então, na Teodiceia, que foi o termo que criou para tentar poupar, a Teodiceia é um conceito que se cria para tentar poupar ou não permitir que a imagem e a existência de Deus seja diretamente afetada, destruída, frente a uma calamidade que acontece no mundo. É daí que se criou o conceito de Teodiceia. Quando nós falamos de teologia da história, a gente não faz esse tipo de reflexão, a gente deixa o mistério. E é isso que o Paulo, né, faz. Olha bem, depois que ele faz o relato de tudo no capítulo 8 e 9, ele fala assim, 9, 10 e 11. No início do capítulo, no finalzinho do capítulo 10, 11, ele deixa o mistério, a teologia da história, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, imperscrutáveis. Olha bem, ele deixa o mistério. A teologia, ela é pessimista em relação à interpretação dos movimentos de Deus. A teologia da história, ela é pessimista. Ela não tem, quando ela não tem uma ferramenta apropriada para fazer a interpretação apropriada, ela se esconde por trás do mistério. Você entende? Porque o Paulo diz, quem, pois, já aconselhou Deus? Quem entendeu a mente de Deus? Então,
diante desse fato, esse fato é um fato que só Deus poderia explicar. E se ele não desceu aqui para explicar, então ninguém pode compreender, ninguém pode explicar isso aí. Nessa circunstância do Rio Grande do Sul, o que se tem, o que se faz? Obrigado, pastor. Se silencia. Opa, prazer, meu amigo. Como é que tá? O que se faz é se silenciar é, diante de um mistério que tem uma força dinamital para destruir um planeta. Olha a profundidade da riqueza. Então nós não sabemos, Deus, o que aconteceu, quais são os fatos que, somados, justificou uma ação tão danificadora da providência na história. E é dessa forma que não tem. Jesus suou sangue. E eu fiquei muito impactado com uma vez que o pastor falou que nós não temos acesso aos preceitos, aos objetivos de Deus, e nada pode mudar a vontade de Deus, nem a nossa oração. Esse negócio de que a gente ora para mover a mão de Deus. Eu não sei como é que as pessoas entendem isso, mas esse negócio de que a gente ora para mover a mão de Deus, porque não. A soberania de Deus, ela tem os seus desígnios, os seus preceitos. Nós não temos acesso nem a um centímetro dela. Ira, olha a expressão de desconsolo de quem escreveu Lamentações, que estava vivendo diante de uma tragédia, né? Que é o cativeiro do povo hebreu, né? Levado à Babilônia, né? Ele diz o seguinte: bom é aguardar a salvação do Senhor. Em silêncio. Em silêncio. Quer dizer, o silêncio representa a humildade diante de um fato que não tem como ser explicado. Então, mas esse versículo fala de uma virtude que quase ninguém entende que é dessa virtude que esse texto está falando, esse versículo. Qual virtude? Ele está falando da confiança, né? Existe uma expressão entre os judeus, hoje, uma expressão moderna, né? Que é muito repetida, traduzida seria tenha fé. Tenha fé. Essa tenha fé é sempre quando a porta da história se fecha com chave. Aí você fica do lado de cá, junto com o monstro que vem para te comer. Aí você olha para ele e fala assim: não é possível que eu vou ser. Eu abro essa porta. E você começa a gritar: abre, senão eu vou morrer. E aparentemente a porta não abre. Aí tem um cara do seu lado e fala assim: tenha fé. Eu falo: como é que é o negócio? Tenha fé o quê? Eu tô aqui, rapaz, o bicho está chegando para comer nós dois aqui. Você tá amigo do papo, tenha fé. É isso aí. Você sabe por que eu tô rindo? Sabe por que eu tô rindo, pastor? Porque assim, ó, a gente não tem acesso a essa interpretação. Nunca eu ouvi uma interpretação igual essa que você está dizendo, nunca. Eu achava que aquilo lá era uma forma de Deus esmagar aquele que pecou. Então, ó, fica em silêncio. Você não tem direito de falar nada. Você tá muito mal na fita com Deus. É isso que eu achava. Sim. Aí entram os inocentes, dentre eles Jesus Cristo. E a gente sendo falando: Senhor, se puder, passa. Me dê a chave para abrir essa porta e correr. Você entendeu? Senão o monstro vai comer. Aí tenha confiança em Deus. Eu falo: uau. Sim. Tem certeza que é isso que eu preciso desse momento? Então tá, você confia em Deus e fecha o olho. Deus. E vamos ver o que acontece. É a cena lá do filme do Schwarzenegger? É isso.
Bom, não é simplesmente ter a fé, é ter a confiança de que nós não fomos abandonados, mesmo agora com o monstro entrando para matar a gente. Mesmo com a porta fechada, sem ter como sair. Confiança é isso. Confiança é a capacidade de não morrer mesmo diante da boca de um peixe grande. Impressionante. O Jonas não morreu dentro. Ele foi capaz de fazer uma oração da confiança, de confiança em Deus lá dentro. E aí o peixe jogou ele para fora. Eu não sei, mistério, mas ele confiou. Quando não havia mais razões para confiar, ele confiou. E aí a história mostra, olha, de uma forma extraordinariamente inexplicável, o peixe imitou os Jonas. Uau! Por isso que aquele texto do Caminho de Emaús, para mim, é muito significativo, porque ali Jesus ele está vivificando a fé dos discípulos. E já estava... Os caras já falando, não, aquilo que a gente achava que era, não era. Aquele a que nós depositamos a fé não morreu. Não tem mais, já deu. Aí o Caminho de Emaús, Jesus vai lá e fala assim, opa, do que vocês estão falando? Qual que é a última notícia mesmo? Qual que é a última manchete que vocês estão dizendo aí que aconteceu em Jerusalém? É isso aí. Essa teologia, essa interpretação, o Lutero foi o que fez, né? Foi o primeiro da história do mundo moderno a fazer essa interpretação. Essa interpretação está associada ao que ele chamou de a teologia da cruz. Quer dizer, se a cruz é um destino, tem que aprender a perder o medo dela à medida que eu caminho na vida. Porque ela é o destino certo. E não é cruz só no sentido de uma cruz onde seremos crucificados. É de uma cruz que vai acompanhar a nossa vida, como uma forma de nos lembrar que, uma vez associado a Cristo, daí o conceito místico do ser em Cristo, uma vez associado misticamente a Cristo, então essa unidade produz sofrimento do cristão por estar associado ao Cristo que sofreu. Então, se a gente está em Cristo, significa que também nós participamos de todos os sofrimentos. E não tem como reclamar. Então, tome a sua cruz e venha após mim. O espírito de contentamento, então, ele não é um instrumento da fé para ser evocado nesse momento agora, né, pastor? Porque as perdas elas são maiores do que as... Se fosse só perdas materiais, a gente tentaria introduzir uma explicação que pudesse se instrumentalizar dessa crença do contentamento. Mas o problema é que não foram perdas materiais. O que mais se perdeu aí foi duas coisas que representam muito no ser humano. Primeiro, se perdeu a dignidade, né? As pessoas, na sua coletividade, um apanhado de pessoas, um corpo coletivo como esse, um povo gaúcho, parece que está se sentindo desamparado, desdignificado. Desdignificado significa, por causa do sentimento de desamparo, a gente sente que nós nos tornamos os coitadinhos da história. Todo mundo agora tem dó do gaúcho. Todo mundo agora querendo ajudar o gaúcho. Então, isso é bom, isso desperta o sentimento de solidarismo, sim, mas também provoca outro sentimento. Sentimento de descontentamento pela situação da vida. Ninguém quer ser ajudado como coitadinho. A gente ajuda as pessoas, mas não queremos ajudar para elas se sentirem coitadinhas. Eu acho que esse é um problema, porque o Estado, eu diria, a civilização gaúcha, né, que é uma civilização um povo à parte no Brasil, eles sempre foram muito seguros de si, né?
havia uma crença de que eles tinham uma vantagem comparativa sobre os demais da Federação Brasileira. Então, isso morreu, isso acabou. Agora eles não têm mais isso. O que isso vai fazer por eles agora? Esse sentimento de superioridade vai ajudar eles em quê agora? Nada. Eles agora estão eles são o último da fila. Você entende? Agora eles perderam o direito de serem soberbos, de serem ufanistas, de acharem que são superiores. Sim. Eles perderam, Sim. porque agora eles só podem cultivar um sentimento da humildade e estender a mão para quem vai oferecer ajuda. É só isso que Sim. pode acontecer. E esse tipo de perda, as pessoas estão se mobilizando para suprir essa perda do gaúcho. Mas a perda da dignidade, isso não tem como. Porque quando se perde a dignidade é porque a interpretação da história, dos eventos, dos fatos da história, produziram um nó que não se desata. É um nó tão bem dado que não tem como desatar. Você entende? É aquele que você fica perdendo um dia todo para desatar, você não dá conta. Aí você fala, vou desistir dessa merda. Você não consegue desatar. Entendeu? Foi feito para não desatar. Então você fica se tentando desfazer uma coisa que foi feita para não desfazer. Aí lá no final você fala, eu gastei muito tempo pensando que ia desfazer o nó da... Não, é um serviço que não valeu, meu filho. Foi um serviço fútil. Nesse momento, o que o gaúcho tem que fazer? Ele tem que pensar menos na sua condição pós-dilúvio. Ele, se for gastar tempo para pensar, vai haver uma segunda catástrofe no Rio Grande do Sul. Vai ser o aumento disparado de casos de suicídio. O aumento disparado de casos de depressão, de ansiedade. Então, não vale a pena gastar tempo pensando na destruição. Pelo menos não dos bens. Olha só. Deixa isso, a própria história vai corrigir essa imperfeição produzida, esse dano produzido. A própria história, o movimento da história vai corrigir isso aí. Logo, logo, em pouco tempo, alguns anos, é provável que Rio Grande do Sul vai estar mais bonito do que está hoje. Ah, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Talvez eles vão se tornar o estado mais bonito do Brasil, do mundo. Vai ocorrer uma reconstrução geral. Rio Grande do Sul, eles vão fazer a infraestrutura, vai corrigir esse problema da represa, eles vão se tornar um estado modelo do mundo. Eles vão chegar lá. Então, essa perda agora não é para ser chorada. O problema é que a perda que é para ser chorada é essa que marca, que é a perda das pessoas que se amam. Você entendeu? Das pessoas que representavam a base da própria vida. Os filhos que perderam os pais que perderam os filhos, maridos e mulheres que foram separados definitivamente por conta dessa tragédia. Então, essa é a perda que não tem como recompor, entendeu? Essa é a perda que só vai amortizar a lembrança, só vai ser a raiva, vai deixar de existir da lembrança com o tempo. Eu fiquei muitos e muitos anos com raiva de Deus pelo fato de ele ter deixado a minha filha morrer. Eu pedi ao contrário, não deixa. Eu ajoelhei debaixo de uma água no chuveiro, já te falei isso. E pedi, chorando, desesperado, não deixa minha filha morrer. Se o senhor deixar, eu não sei o que vai acontecer. Capaz que eu vou morrer também. E é isso aí. É um filho que perde um pai, não sente tanto, mas um pai que perde um filho, acabou a vida para ele. Então, obviamente que uma criança, quando perde o pai e a mãe, uma criança, no seu estado de criancitude, aí sim ele sente a perda do pai e da mãe. Então, as crianças vão sofrer muito, mas
elas vão sofrer menos que os pais que perderam os filhos. Agora, a gente tem que deixar isso com o tempo. Agora, o próprio tempo vai ter que se encarregar de apagar ou de retirar da memória o ressentimento. O ressentimento em relação a Deus, o ressentimento da vida, ter feito de forma aleatória, ter feito os pais e as mães vítimas de uma tragédia que é maior do que qualquer outra tragédia. Uma perda que não tem como ser comparada com qualquer outro tipo de perda. Infelizmente é isso. Não existe uma palavra para consolar. Existe um silêncio para abraçar. Sim. Um olhar de ternura, um olhar com brilho nos olhos, um olhar com choro. Isso vale mais do que 1000 palavras. Eu tava vendo esse... Tinha um... Não sei, acho que é um diretor de uma instituição aqui, ele falou assim, parece que as pessoas só estão precisando de um abraço. Ele levou um susto, assim, porque falar assim abertamente essas coisas não é muito feitio do gaúcho, né? Lá em Goiânia a gente vê, a gente fala isso da hora, né? Parece que as pessoas só estão precisando de um abraço. Ele levou um susto, assim, porque falar assim abertamente essas coisas não é muito feitio do gaúcho, né? Lá em Goiânia a gente vê, a gente fala isso da hora, né? Mas o problema é que o gaúcho não abraça ninguém. Tradicionalmente a gente sabe da dificuldade de expressar emoção dos próprios. Eu já conversei com o gaúcho, quando eu morei aí, eu conversava direto. Passei 10 anos convivendo com o gaúcho. E mais do que com o gaúcho, convivi com o alemão gaúcho. Né? Então, e muitos deles disseram para mim, olha, nós, alemães, gaúchos, nós não sabemos expressar nossos sentimentos, as nossas emoções. Vários deles já falavam isso para mim. Então, isso é uma crença, eu diria que é uma crença que circula entre os gaúchos. Pelo menos aqueles que são mais honestos, que admitem, não, isso realmente é um problema nosso, é um problema da nossa psicologia, é uma dificuldade que nós temos, ou desenvolvemos, não sei. Agora é um momento diferente, né? Agora é um momento em que, ao se sentir desamparado, a necessidade de abraçar ou ser abraçado aparece, né? Porque o que é o desamparo? Eu estou sozinho no escuro. Não tenho memória de onde estou, o breu é muito grande, eu não consigo enxergar nada, nem na frente nem atrás. Aí quando alguém me abraça e fala assim, olha, tudo bem, eu estou aqui com você. Opa! Isso faz todo sentido. Você tem o poder de te dar uma tranquilidade no momento que a aflição, jungida ao desespero, aplaca uma situação de completo transtorno. Completo transtorno. Então, Gira, é difícil falar, né? É difícil querer... Sim. A gente queria ter uma palavra que fosse diferente, né? Uma palavra que fosse mais poderosa. Mas a palavra mais poderosa que a gente pode dar para o gaúcho agora é o seguinte: olha, confia mesmo sem ter razões para confiar. Porque a fé é isso, né, pastor? A fé é isso. Sim. É esperar contra a esperança. Nesse caso, é esperar contra a esperança. Na esperança. Né? Então, essa é a expressão de Paulo, né, em Romanos. E o Lutero usa bem essa expressão de Paulo para desenvolver a sua teologia da cruz, né? Mas, agora, eu acho que essa é a suma, Kira. Sim. Esperar contra a esperança na esperança. É confiar mesmo sem ter razões para confiar. E o tempo vai apagar o ressentimento, a alma negativa de quase todos pelas perdas materiais ou pelas perdas não materiais. Sim. Isso vai acontecer também. E a vontade de recomeçar
que vai explodir em cada gaúcho e vai torná-lo uma fome de trabalhar para reconstruir, fazer uma coisa melhor. Sim. Fazer uma coisa, uma infraestrutura, fazer uma reforma nesse estado, uma reconstrução geral nesse estado. Esse estado vai ser modelo para todos os outros estados do Brasil. Tô achando que o pastor vai Isso querer, aí. tô achando que o pastor vai querer voltar a morar aqui. Pode ser, quem sabe, né? Então, eu ouvi de um gaúcho, eu acho que foi você que me falou, mas eu também ouvi de um gaúcho que mora lá em Santa Catarina. E o melhor estado para se viver é o Sei. estado de Goiás. Ele falou. Eu te falei. Estado de Goiás. E falei assim, como é que você descobriu Goiás? Hoje eu vivi já há um tempo aí, quando eu era como caminhoneiro, comi um piqui, etc. Eu assim, aquilo é bom demais. Sabe, aquele estado é bom demais. Quer dizer, eu falo assim, olha, não tem lugar nenhum daquele estado que não seja bom. É verdade. Eu sei que Goiás é um bom estado, eu sei que o povo goiano é um povo bom, de interior, é bem acolhedor, Sim. eu sei disso, Sim. sabe? É um povo simples, mas é um povo bem acolhedor. E essa terra goiana, sobretudo na parte mais do sudeste goiano, quase toda Goiânia, não, Goiás, né? Sudeste Goiás, é muito, para quem planta, né? É uma terra muito boa. É uma terra que tudo que planta dá, né? E é um estado que promete, por ser central, ele promete aglutinar, né? Até mesmo o turismo, né? Criar lugares, cidades que Sim. sejam pontos turísticos e de eventos, Sim. porque está no meio, está no centro do país. Facilita a mobilidade de todas as pessoas do país inteiro. Não está nem no sul, no extremo sul, nem no sudeste, que está mais para o sul, e nem no norte, que é difícil. Sim. Vai estar ali, eu não quero São Luís. Então o estado de Goiás eu acho que não vai mais receber muito gaúcho. Vai vir muito gaúcho aqui para Goiás, você vai ver. E eu acho que vai haver um esvaziamento, um pouco as estatísticas dos próximos 10 anos vai mostrar um recuo não, Um êxodo. esvaziamento, Um êxodo aqui do Rio Grande do Sul. um êxodo, exatamente. Vai mostrar isso. Mas assim, também, quem sabe, era para acontecer. Quem sabe, né? Então, quem sabe isso era necessário para se reconstruir também uma nova cultura de humanidade, Acho que sim. uma nova cultura de relação, uma nova cultura de afeto. Quem sabe tudo isso Sim. está no horizonte do Bruxo e ele não percebeu isso aí. Se está no horizonte, vamos esperar o movimento do tempo acontecer. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de perdoar no início do fato, mas com o tempo, à medida que a gente vai se distanciando do fato, o perdão, ele vai produzindo uma sensação de descanso. É uma necessidade porque eu preciso descansar das memórias ressentidas. Memórias ressentidas, elas geram tormento, elas perturbam. Sim. Então, geram perturbações mentais complicadas. Então, às vezes, a melhor coisa que... E aí está a função do perdão, né? Ira, eu não sei se eu te falei, mas você lembra quando Jesus fala para os seus discípulos que tem que se perdoar 7 vezes, Sim. 70 vezes? Sim. O pastor nunca me falou sobre isso. Eu falei, né? Então, você veja lá que o número 7 aparece, né? E ele é simbólico ali. Jesus usa de forma simbólica, porque o 7 representa descanso. Portanto, o ato de perdoar é um ato de descanso, descansar. Descansar. Descansar de tudo, da opressão das memórias, descansar do medo do futuro, descansar. Olha só. É preciso perdoar. Por isso que o perdão aparece na oração do Pai Nosso. Perdoa, assim como temos perdoado. Se a gente quer lavar nossa alma, quer renovar nossa alma, a gente tem que fazer isso na base do perdão. Por quê? Porque o descanso produz. O perdão produz esse descanso, esse alívio, Entendi. essa vontade de respirar de novo, oxigênio limpo, sabe? Então é isso aí.
Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires no YouTube, Spotify, Deezer e TikTok. A conversão tem que ser uma experiência de ruptura que produz um ethos de contraste. Um ethos de contraste. Aquele que mentia, não minta mais. Então o hábito era mentir, trapacear. Agora, não trapaceie, fale a verdade. Porque somos membros uns dos outros. Portanto, falar a verdade preconiza um ato de justiça e de responsabilidade social. Se você quer preservar a integridade, a saúde mental do seu próximo, fale sempre a verdade. Porque se você começa a mentir e falar a verdade e mentir, daqui a pouco você desenvolve a paranoia dele. Uma suspeita psicótica dele. Você vai adoecer o seu próximo. Se você ficar nessa gangorra, ora fala a verdade, ora mente. Ora fala a verdade, ora mente. Entende?